está falando do Recife. O Mauro pergunta: como o senhor entende das doações de trabalho na linha da Umbanda e Quimbanda, que os trabalhos são cobrados para os Exus? Olha, o Mauro, a tua pergunta, como que eu entendo essa doação? É uma troca de favores, né? Porque ó, você tem ali o Exu Capa Preta, por exemplo, que na verdade ele não é um Exu, ele é uma entidade, uma consciência extrafísica que incorpora aquele personagem, ok? Vamos começar por aí. Então ele precisa de energia densa. Ele ainda precisa, às vezes, sentir que tem um poder intrafísico. Então ele vai dominar o cavalo dele, vai dominar lá o médium, e ele vai, então, receber a oferenda, que é uma espécie de doação de energia densa, para poder atender a finalidade. Qual é o grande risco, né, desse processo que o professor Valdo comentava? É que é um processo, muitas vezes, um pouco amoral, né? Quem paga mais, leva mais, entendeu? Então, se você faz um trabalho, se alguém chegar lá e resolver fazer um trabalho para fazer o contra-trabalho, vai por onde, né, oferecer mais, entendeu? Mas se funciona, com certeza, com certeza. É o processo de energia, né, o Mauro? Assiste, ajuda? Eu entendo que em alguns casos ajuda e assiste. Eu sei que isso é um paradoxo falar isso. Muita gente pode ficar, mas ajuda. Né? Agora, tem muito processo de negocinho? Muito processo de negocinho. Às vezes representa um baita assédio? Representa um baita assédio. Uma outra coisa que o professor Valdo sempre falava sobre a Umbanda, né, ou Quimbanda, se você quiser colocar, é que você tem um processo, né, de um pouco de interprisão, né? Quando você entra para o grupo, você é bem acolhido, recebido. O dia que você quer sair, meu amigo, aí vem a conta, que às vezes a pessoa, ninguém explicou para ela direito, entendeu? Eu já vi alguns casos de pessoas que foram médiums, né, em centros, etc. O dia que a pessoa quer sair, ela é perseguida, né, extrafisicamente, uma temporada, né, dependendo do grau da participação, às vezes é a vida inteira, né, e fica ali aquele processo de assédio renitente, entendeu? Eu te falo que eu já trabalhei com isso, não nessa vida, de modo mais direto, mas eu já trabalhei com isso extrafisicamente, então eu conheço bem, né? Te diria até que eu tenho uma certa autoridade moral pelos exemplos que eu já participei, que eu já vi. O Fernando já testemunhou aqui, já viu algumas coisas. Eu, inclusive, botei um capítulo do Cosmograma Parapsíquico Pessoal falando dessa temática, entendeu? Eu acho que o pessoal tem muito preconceito, Mauro, mas tem gente boa que tenta ajudar, que tenta assistir. Quando a gente fala de Umbanda, tem várias linhas, né? Então não dá para botar tudo no mesmo balaio, né? E é isso. Agora, a tua pergunta é uma pergunta um pouco ampla. Então, se você depois quiser especificar mais, se eu não respondi algo, você vai perguntando, a gente vai complementando. César, sim. Acho que uma questão aqui é que às vezes a conta ela é cara nessa relação de negócio. O problema às vezes é o que não está escrito, né? É o que você trouxe. É que é esperado de você uma fidelidade, ou que você também vai ser acionado para, quando houver um interesse da outra parte, de você também ter que ajudar, você ter que ir lá atender. Então, se você quer estar... E eu acho que é aí que vem essa ideia, né? Se você quer estar sobre a proteção daquela entidade, você tem que se submeter a uma obediência. É isso aí. E essa relação de proteção e obediência, que a gente já viu desde o feudalismo, né? É um processo de escravidão em algum grau. Porque você perde a sua autonomia quando você oferece a sua obediência. Então, essa é a grande questão que a pessoa tem que ponderar. Só que quando a pessoa está desesperada, quando a pessoa está tentando achar uma solução que ela não está vendo saída, às vezes ela engaja naquilo. Ou porque ela tem uma tradição naquilo, a cultura naquilo, ou porque em algum contexto é positivo, porque naquele grupo se criou um ambiente mais otimizado, mais positivo. Então, cada caso é um caso. A gente está falando aqui dos riscos, mas não é que em todo caso é assim. Eu nem tenho expertise para falar de todos os contextos. Não, mas eu acho que isso que você está trazendo é muito válido, Fê, porque assim, se você for pensar,
o que é o ato de você fazer a cabeça, como o pessoal, né, usa essa expressão dentro da humana. Você raspar a cabeça, você baixar totalmente e dar passividade para a consciência extrafísica. A genuflexão, né? Genuflexão, total. Que acontecia diante do rei, acontecia diante do papa, acontece diante do... Né? E assim vai. Então a pessoa tem que ver muito bem para quem que ela baixa a cabeça, para quem que ela pede, para quem que ela renuncia à autonomia. Isso aí. Agora, uma coisa há de se registrar, né, Mauro? O pessoal trabalha com energia, né? E energia densa. Eu acho isso impressionante. Né? Como consegue, né, fazer isso, né? Tem uns efeitos físicos, né, bem interessantes. Muito fenômeno. Porque se você arruma briga com esse povo aí, a questão é que você, por exemplo, à noite, você vai descansar, vai dormir. E aí? Né? Você arruma briga com um desses daí, você vai ficar te perturbando fisicamente na hora que você vai dormir. É esse que é o X da questão, né? Isso ao longo dos anos vai desgastando, vai enchendo, apurrinhando. Né? E tem um monte de coisa de trabalho, né, que o pessoal faz. Né? Isso tudo é energia, né? Eu já vi coisas assim. Já vi coisas de objeto com trabalho dentro. Aí você chega, começa a trabalhar com energia, daqui a pouco racha o negócio do nada. Tinha um trabalho dentro. Que é o trabalho do desassédio, né? Aí vai gerando pressões e de um lado você tem uma energia fixada, você tem do outro lado trabalhando com energia. Então vai gerando uma oposição, daqui a pouco a matéria física não aguenta, ela explode. Quebra o objeto. E às vezes é isso que gera um problema de doença física. A pessoa não esperava, mas ela tem lá uma arritmia, um negócio no coração. Está mais suscetível, entendeu? Se tiver alguma fragilidade. Isso é bem interessante.